Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Gente, nessa noite eu queria conversar com vocês sobre sonhos. Tema um pouquinho diferente, mas não sobre sonhos de infância em que alguns sonhavam talvez em serem super-heróis. Não sei se você é parecido comigo nesse ponto. Eu tenho uma dificuldade tremenda de lembrar dos meus sonhos. Você também? Dizem que homem tem mais dificuldade, não sei se é verdade. Dizem que, e mulher tem uma facilidade um pouquinho maior de lembrar dos sonhos aí que você tem de noite. Mas os sonhos que eu lembro, que são raros, normalmente eu sou o Homem-Aranha, um Power Ranger, salvo a humanidade, só coisa assim, né? Não sei o que acontece, né? E uma dessas vezes, estava eu lá sonhando que eu estava numa festa de criança. E aí já estava imaginando lá aquela hora de partir o bolo, os docinhos para comer, no sonho, né? Crente é complicado, né? Porque aí, igual o Renan de Célula, tem que ter comida. Então no sonho tinha comida também. E aí eu lá sonhando e tudo mais, até que daqui a pouco eu escuto uma voz assim, bem longe, só dizendo assim: Lucas, Lucas. E ela vai ficando mais forte: Lucas, Lucas, acorda, Lucas. E daqui a pouco minha esposa me acordando e eu batendo palma na cama, assim, deitado, gente. E ela assim: amor, que você está batendo palma por quê? Eu falei: amor, mas eu estou numa festa de aniversário. Deixa eu voltar a dormir, que está na hora de partir o bolo e os docinhos lá também. Ou outro dia, casamento é uma bênção, tem umas histórias diferentes aí. Outro dia estava eu de novo dormindo, feliz, em casa, não estava sonhando. Mas sabe quando... Dormindo foi a primeira vez que aconteceu comigo, mas sabe, mesmo quando você está acordado e tem alguém olhando para você assim e dá um negócio meio estranho assim, tipo, a pessoa está te olhando faz um tempão aí, parece que tem um negócio, você começa a olhar o que está acontecendo, não é assim? E aí aconteceu comigo, só que eu estava dormindo. Eu estava dormindo lá, bem tranquilo, deitado. Eu lembro só que até estava de barriga para cima. Daqui a pouco me deu esse negócio, tipo, alguém está olhando para mim. Aí daqui a pouco, sabe, meio assim, comecei a abrir o olho, assim, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Aí estava minha esposa sentada assim, ó, do meu lado na cama, assim, ó, olhando bem no meu rosto, como se fosse aqui, assim, com a mão assim, ó, para mim, assim, ó. Aí eu olhei bem para ela assim, e falei assim: o que foi, amor? Dela, pam! Um soco bem no meio do nariz. Falei: o que foi, amor? Eu falei assim: ai, desculpa, eu sonhei aqui, achei que tinha um outro homem aqui na cama, e eu estava defendendo aqui já. Daí eu falei: desculpa nada, vou dormir aqui que estou bravo ainda também. Mas sabe, essa história cada aí só Jesus. As outras eu vou deixar que tem uma... Bom, deixa quieto. Tudo bem, deixa, senão já me empolgo aqui também já. Essa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre... Não sobre os sonhos que nós temos quando dormimos, e até pesadelos, por mais que Deus possa sim se revelar através de alguns dos sonhos que temos quando dormimos. Mas essa noite eu quero conversar com você um pouquinho sobre os sonhos que Deus tem colocado no meu coração e no seu coração. Os sonhos que talvez por muito tempo estejam sendo deixados de lado. Coisas que Deus falou no teu coração há muito tempo, mas que você ainda não conseguiu concretizar, ou quem sabe inverteu algumas prioridades e tem deixado isso de lado. Eu tenho alguns sonhos pessoais, particulares meus, como a compra de um apartamento. Um sonho meu era casar, eu já casei. Tenho um sonho de ter filhos, no tempo de Deus, esse não é o problema. Sabe, todos nós temos diversos sonhos, você tem os teus também. Mas todos nós também temos sonhos espirituais, inquietações, situações em que o nosso coração se comove e o Senhor coloca a nossa atenção de uma maneira diferente. Ou quando Deus nos chama para algumas coisas que nós não sabemos nem mesmo explicar e nem mesmo achamos que somos capazes o suficiente para concretizar. Eu tenho um sonho de que Curitiba inteira seja rendida aos pés de Jesus. Eu tenho um sonho de que a nossa igreja seja um celeiro de missionários, que nós comecemos a enviar missionários a partir da juventude para os mais diversos lugares, não só a região metropolitana, mas para todos os países do mundo, se for o caso. Eu tenho um sonho de que todos os universitários da nossa cidade, um dia, que são 120 mil estudantes, serão rendidos aos pés de Jesus. Tenho tantos sonhos ministeriais, tantas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. O que o Senhor tem colocado no teu coração que você ainda não tem conseguido realizar? Há 6 anos atrás, depois de voltar de uma viagem, Deus colocou um sonho no meu coração, de que pastores de denominações diferentes poderiam sim caminhar em unidade, conversando a cada 3 meses em oração um com os outros, ajuda mútua,
ajudando uns aos outros a entender como é que você faz célula, como é que você faz isso, como é que você cuida das pessoas, e abençoando os ministérios um dos outros. Sabe, depois de 6 anos, resultado disso, juntamente com vários pastores aqui, junto com o pastor Michel, depois dessa viagem, Deus os honrou de uma forma tão grande, e há 3 anos atrás criou a Semana de Avivamento, para que nesse último ano nós pudéssemos ter um culto no estádio, que era um sonho do coração do pastor Michel de muito tempo, e Deus fez, e vai fazer de volta ainda, em nome de Jesus. Quais são os sonhos que Deus tem colocado no teu coração? No tempo do Êxodo, no texto que nós vamos estudar aqui nessa noite hoje, o sonho era liberdade. O sonho era poder ser livre novamente e não estar mais debaixo do jugo do faraó. Ou depois que eles haviam saído já, o sonho era finalmente poder chegar na terra prometida. A terra da promessa de Deus, aquela terra que manava leite e mel. Mas quantos desafios foram enfrentados pelo povo de Deus para chegar até a terra prometida? Abre tua Bíblia no livro de Números. Vai pregar em Números só porque Deus falou mesmo, né? Então abre aí a tua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. A gente vai ler um pedacinho do 13 e um pedacinho do capítulo 14 também, nessa noite, e entender como que os nossos sonhos podem sim se tornar realidade. Números 13, a partir do versículo 25. Acompanha comigo a leitura e depois a gente entra também no capítulo 14 um pouquinho, beleza? Diz assim a palavra de Deus: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminhavam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, e a eles e a toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhores e Pai, fala conosco nessa noite, através da Tua Palavra. Nessa noite, que o Senhor já ministrou no meu coração. Hoje é uma noite onde o Senhor vai estar restaurando os sonhos que foram quebrados com o tempo nesse lugar, Pai. Eu quero pedir-lhes agora, fala aos nossos corações de maneira poderosa e nos dá entendimento da Tua Palavra, Pai.
Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. O texto aqui nos ensina que os sonhos de Deus podem se realizar em nossas vidas se tivermos fé. E hoje eu quero aprender junto com vocês algumas lições de como podemos fazer com que esses sonhos venham a se tornar realidade, saiam do papel ou possam ser até mesmo restaurados na nossa vida. A primeira lição que nós precisamos aprender, baseado nesse texto, através da vida de Josué e de Caleb, é que os sonhos precisam de discernimento. Primeira lição, os sonhos precisam de discernimento. Deus pede para Moisés mandar 12 espias, um de cada uma das 12 tribos de Israel, líderes em meio ao povo, para que espiasse aquela terra prometida e visse quais seriam as dificuldades, quais seriam os problemas, quais seriam os empecilhos para que o povo de Deus pudesse sair do deserto e ir sim em direção à conquista daquela terra. Mas você realmente acha que Deus não conhecia aquela terra? Você realmente acha que 12 espias eram precisos? Você realmente acha que, por mais que foi Deus quem havia pedido aquilo para Moisés, que Deus estava preocupado com o relatório que eles estariam de volta depois? Sendo que Deus já conhecia toda aquela terra, todos aqueles povos, e já sabia a sua vontade, e já havia uma promessa de que aquela terra seria sim do povo de Israel. E dos 12 espias, somente 2 deles passaram nesse teste. Somente 2 deles passaram e foram aprovados pela aprovação de espiar a terra. O relatório era bom, a terra prometida realmente manava leite e mel, tanto que eles trouxeram um cacho de uva que foi preciso que 2 homens carregassem com uma vara. Tamanho era aquele cacho de uva, gente. E a terra havia sido prometida ao povo. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 8, Deus traz essa promessa pela primeira vez. Eu vou libertar meu povo e vou mandar para uma terra que mana leite e mel. Mas para aqueles 10 homens, tudo que Deus já havia feito estava no passado. Todos os milagres, a liberdade, saindo do Egito, o mar se abrindo, o maná, tudo aquilo estava no passado. O que importava agora era o medo que eles tinham da terra prometida. Por causa dos muros, por causa dos homens que habitavam naquela terra, por causa dos povos que estavam lá. E aí, eles se perderam. E eles não conseguiram discernir que o fato de 12 homens sair do povo de Israel para espiar aquela terra durante 40 dias, não era uma necessidade, mas era simplesmente uma provação de Deus na vida do povo, para que Deus pudesse ver realmente o que estava no coração daqueles homens. Agora, na nossa vida, como nós podemos discernir quanto aos sonhos ou aos desejos que estão nos nossos corações? Lembra, nós estamos falando aqui de sonhos que você tem de noite. Estamos falando de sonhos, inquietações, desejos, vontades que todos nós temos, pessoais e também espirituais. Agora, como conseguir discernir o nosso coração? Como conseguir entender se o sonho que tem estado forte no nosso coração é realmente do Senhor ou é aprovado por Ele? Ainda mais quando Jesus vem dizer em Mateus 15 que do coração é que procedem os maus desígnios. Mateus 15, versículo 18, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Versículo 19, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, maus testemunhos e blasfêmias. Pô, pastor, agora complica mais, né? Como é que eu vou saber, nesse meu coração, que é enganoso, que é aquilo que a Bíblia nos diz, qual a direção seguir, ou qual é o sonho realmente que eu devo investir? Sabe, o que nós precisamos entender e começar a discernir qual é a real motivação dos sonhos, tanto pessoais quanto espirituais, que estão nos nossos corações. A motivação é simplesmente para um benefício próprio? A motivação é simplesmente para você ter um tempo diferente? Ou será que a motivação não tem que ter uma conotação também espiritual em todos os assuntos? Porque, por mais que nós façamos uma divisão aqui na mensagem entre sonhos pessoais e sonhos espirituais, na minha vida e na tua vida, não tem separação, tudo é de Deus.
E sabe, não tem nada de errado em sonhar, querer melhorar na vida, querer coisas novas, coisas grandes ou maiores. Agora, sondando os nossos corações, se os teus sonhos estão acima de Deus, está errado. Vamos discernir? Se existe algo hoje, algum desejo, algum sonho, alguma vontade na sua vida pessoal, que está acima do compromisso que você tem com o Senhor Jesus, está errado. Está na hora de você voltar a arrumar as prioridades da sua vida e arrumar alguns valores. Se a sua vontade de casar, se você ainda é solteiro, é maior do que o seu compromisso com Jesus, não dá para ser assim. Se a sua vontade de enriquecer, e o seu tempo vai dizer talvez isso na sua vida, é muito maior do que o compromisso que você tem com Jesus, não dá para ser assim. O texto nos diz que, em meio a todas as palavras que aqueles 10 espias trouxeram, eles começaram a levantar um motim, e queriam agora levantar novos líderes em meio ao povo, tirando Arão, tirando Moisés, que haviam conduzido o povo, e eram eles que tinham esse contato diferenciado com Deus, para representar o povo, e levantar novos líderes para voltar para o Egito, deixar e acabar com o sonho que Deus tinha colocado, essa inquietação no coração daquele povo. Pensa, voltar para a escravidão, gente. Agora, toma cuidado, porque o que estava complicando a vida daqueles espias era o medo. E o medo aprisiona as nossas vidas. E tem muita gente aqui hoje que está aprisionada, deixando de viver os vários sonhos simplesmente por causa do medo, da dificuldade, ou porque o sonho que Deus tem colocado no teu coração, ele é maior do que você. Deixa eu dizer uma coisa, o sonho que Deus colocar no teu coração sempre vai ser maior do que você, para que você possa entender que jamais vai ser pelas tuas forças, mas pelas forças dele, que as coisas vão acontecer na tua vida. Você realmente acha que Deus ia tirar o seu povo do Egito para deixar que ele morresse no deserto? E era isso que aqueles espias e todo o povo, inflamado por aqueles discursos, não haviam entendido ainda. E eles não conseguiam enxergar tudo que Deus já havia feito com relação àquilo que Deus ainda podia fazer no meio do seu povo. Na minha vida eu tinha um sonho, desde adolescente novo ainda, que era ser diplomata. Por isso fiz faculdade de Relações Internacionais, me formei, e durante a faculdade, por diversas vezes, Deus ia me chamando para o ministério. E por diversas vezes, por medo, por experiências ruins que tive no passado com a igreja, afinal sou filho de pastor, então é aquele que fechava a igreja, né, quase meia-noite todo domingo, para começar a semana depois. E por muito tempo, eu mesmo fugi do ministério. Até que um dia, Deus veio falar no meu coração, e aí eu comecei a entender que não ia ter jeito, ia ser ministério. Eu falei assim, então tá bom, Deus, então vai ser do meu jeito. Então, eu vou terminar a faculdade, eu vou fazer os concursos para a diplomacia, vou virar um diplomata, vou começar a guardar mais dinheiro, e aí eu vou começar a comprar alguns imóveis. À medida que eu tiver um número de imóveis que eu considere suficiente para me manter, e não depender de mantenedores, não depender de igreja, não depender de mais ninguém, aí eu vou para o seminário e começo aí o ministério. E aí eu estava em casa um dia orando na cama, assim, conversando com Deus, e Deus falou assim, Lucas, legal, seus planos são muito bacanas, mas e se eu voltar antes? Como é que você vai fazer? Eu falei assim, então Deus, né? Não sei, né? Não vai, ué. Eu falei assim, Lucas, mas não é assim. Comigo, eu quero trabalhar na tua vida dependência. E no tempo certo, da forma certa, você vai abandonar onde você estiver e você vai caminhar para o ministério. Aqueles sonhos que eu tinha, não tinha nada de errado. Mas não eram os sonhos que Deus tinha para a minha vida. Por isso que no discernimento dos sonhos, nós precisamos ajustar aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações, tentando tirar um pouco mais aquilo que os nossos corações têm muitas vezes conduzido por caminhos que não são exatamente os caminhos do Senhor. Sabe por que é importante que Deus esteja sempre acima dos nossos sonhos e vontades? Porque se o teu sonho ou a tua vontade não acontecer, a tua fé vai se abalar. E aí o teu compromisso com o Senhor, afinal de contas, ele era menor do que o teu sonho, já era. E a gente vê isso muito forte no povo. Os sonhos estavam acima de Deus e os sonhos não aconteciam. E aí você faz exatamente como o povo fazia. Começava a murmurar, reclamar,
e começar a causar até alguns motins em meio às pessoas à sua volta. E não sei se na tua vida, talvez você já tenha se queixado, falando assim: Deus, o Senhor nunca olha para mim, Deus, só sobrou eu, todo mundo já casou, Deus, como é que eu vou fazer agora? Pô, Deus, aquele emprego lá, eu mereço mais que os outros, e por que o filho do cara conseguiu e não fui eu? Por que o fulano de tal está na minha frente e eu não estou lá ainda? Ou, Deus, ninguém acredita, ninguém confia que eu posso sim realizar algumas coisas diferentes. E sabe, Deus não é um gênio da lâmpada que está preocupado em simplesmente realizar os desejos do meu e do seu coração conforme a minha vontade. Mas Ele é um Deus que está preocupado sim com os sonhos que estão no seu coração e quer realizá-los segundo a vontade dEle. Porque eu e você mesmos não sabemos que muitas vezes os nossos sonhos podem nos prejudicar. Mas Ele sabe. Deus conhece seu coração. Por que é importante se preocupar com o coração, quando a gente fala de sonhos? Porque do coração que procede. Purifica o teu coração, acerta as prioridades da sua vida. Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu dos seus sonhos, e as suas vontades também são importantes para Ele. Quando a gente estava preparando as programações e as primeiras conversas ainda desse evento da Semana de Avivamento, do culto no estádio, entre os primeiros desafios, primeiro a gente estava pensando num público de 10 mil pessoas, que já era um valor interessante aí, né, grande para a gente poder investir, arrecadar e conseguir bancar o evento. E aí Deus foi abrindo as portas de maneiras que a gente nem conseguia entender. De 10 mil foi para 20 mil, de 20 mil para 40 mil, de 40 mil para 50 mil lugares. Só Jesus. E aí nesses processos, enquanto a gente falava, como é que a gente vai fazer para articular a venda de ingressos, para conseguir vender tudo, e levar cada vez mais pessoas para lá, para ouvir da palavra, e Deus tinha falado aos nossos corações, e alguns pastores, a seguinte coisa: o nome que será declarado naquele dia, que será lembrado, é Jesus. Por isso nós tomamos a decisão de não divulgarmos nomes de pastores, artistas, músicos, ninguém que estivesse lá naquele lugar. E aí esse processo, em alguns momentos quando os ingressos não estavam indo tão bem na venda, alguns pastores em nossas reuniões, com a intenção boa do coração, não era ruim, diziam assim: gente, vamos começar a divulgar o nome dos músicos, coloca o nome dele lá, coloca o nome dela lá, e aí você vai ver, os ingressos vão começar a vender. Mas Deus tinha dado um sonho de realizar um evento em que as pessoas vinham participar, não por causa do nome de alguma pessoa, mas por causa do nome de Jesus e de um movimento de unidade e avivamento que acontece na nossa cidade. E Deus honrou. Quase 43 mil pessoas, sem contar os voluntários. E aí, Michel, sem contar os voluntários, a gente bateu o UFC já, né? Então tá tranquilo. E ano que vem a gente bate mesmo no registro, para não ter problema. Tá? E até, além disso, Deus dá discernimento. Eu lembro que estava com o Michel numa reunião ainda com um dos responsáveis ali da arena, na parte do planejamento do evento, nas primeiras reuniões, e aí a gente estava naquela insegurança ainda, assim, 40 mil pessoas, já é um desafio enorme de fé, e sabe, Deus usou até aquele homem que ainda não conhece ao Senhor para falar aos nossos corações. Se foi por motivação financeira, não sei, ou talvez até Deus usando de verdade, mas aí ele disse assim: pastores, por que vocês não fazem no Gramado também mais 10 mil lugares? Gente, não, pera, vamos devagar aí, que o valor já está alto, está difícil a gente conseguir encaixar e tudo mais. Deus já tinha falado para ele já. A gente estava precisando ainda aos pouquinhos acreditar que ia dar certo também. Por questões racionais, é normal, gente, também. Discernimento. Nós precisamos discernir os sonhos que têm estado no nosso coração. Separar aquilo que é simplesmente do nosso coração, no sentido negativo, e entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Segunda lição que a gente pode entender nesse texto: os sonhos precisam ser vistos com os olhos da fé. O versículo 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Caleb já não aguentava mais ouvir os comentários dos outros 10 espias, dizendo que a terra era boa, mas que era impossível conseguir conquistar aquele lugar, frente aos exércitos, frente à estatura das pessoas, frente ao tamanho dos muros, e ele se indigna naquele momento e começa a dizer, simplesmente pela confiança que ele tinha no Senhor, naquelas provas que o Senhor já tinha feito no meio do seu povo, e ele diz, conforme o versículo: certamente prevaleceremos contra ela.
Mas com essa fala, Caleb vai complicar um pouco mais a situação. Aí, os outros 10 espias começam a ficar com um medo ainda maior e começam a inflamar os corações do povo todo. Tanto que o texto vai dizer para a gente que todo o povo, com exceção de Arão, Moisés, Josué e Caleb, estava indignado, com medo, e ninguém mais queria nem mesmo pensar na terra prometida, ao ponto de quererem até mesmo voltar para o Egito. E o texto vai dizer em alguns momentos que são gigantes ou descendentes de Anak. E alguns textos vão dizer que são próximos e descendentes até de Golias, são da genealogia de Golias, muito tempo depois. E em Deuteronômio, no capítulo 3, no versículo 11, vai citar o rei Og, um dos reis que foram conquistados por Israel, e lá cita o tamanho da cama daquele homem. Aquele homem tinha sim uma estatura diferenciada, ele era muito alto, mas não era um gigante. E sabe, com medo e fruto de algumas coisas que eles haviam visto, eles estavam agora inflamando todo o povo. Eles tinham visto algumas cidades fortificadas com muros com mais de 15 metros de altura. E por causa daquilo, eles supunham que não era somente 1, 2 ou 3 homens que tinham uma estatura diferenciada, mas eles acreditavam que todo aquele povo era formado de gigantes. Porque afinal de contas, só gigantes para construírem muros naquela época de 15 metros de altura. O texto vai dizer para a gente que o povo chorou a noite toda por causa daquele relatório, porque haviam perdido a esperança. E todos olhavam para a terra prometida apenas com seus olhos naturais. Eles olhavam simplesmente para os desafios, eles olhavam simplesmente para as complicações, para a estatura, para os muros, mas eles não conseguiam enxergar aquela terra com os olhos espirituais. Da promessa do início, quando Deus havia prometido para Moisés que aquela seria a terra do seu povo. Eles não conseguiam nem mesmo enxergar ou lembrar todos os milagres e livramentos que Deus já havia feito no meio do seu povo. Eles só conseguiam olhar para o problema, eles só conseguiam olhar para aquelas dificuldades da terra prometida. Se nós olharmos para os nossos sonhos apenas pela perspectiva humana, muitos deles são impossíveis. Agora, se olharmos com os olhos de Deus, Ele pode sim fazer com que as coisas venham a acontecer. Quando eu estava ainda noivo da minha esposa, da Evelyn, a gente guardando dinheiro para o casamento, todos os nossos planejamentos de guardar dinheiro deram errado. A gente noivou em janeiro, e aí a gente foi fazer umas continhas, e ela tinha um sonho de casar, fazer uma festa legal, uma cerimônia diferente. E aí quando chegou em agosto, a gente casou em novembro, chegou em agosto, falou assim, sentou juntos os dois, pegou o orçamento e falou assim, não vai dar, não tem como a gente pagar essa conta. Não era nada de luxo, mas eram vários sonhos que nós tínhamos para poder realizar, e não tinha nada de errado. E aí a gente chegou, olhou para o outro assim, amor, vamos cancelar tudo e ver o que eles podem devolver para a gente, e vamos fazer uma coisa só para a família, assim, sabe? Bem pequenininho, mas, sei lá, 20 pessoas no máximo, tá, que daí dá para pagar e tá tranquilo. E aí a gente orou e Deus falou assim, pode fazer, eu vou honrar. E eu te falo de verdade, as nossas famílias não têm posses, eles ajudaram nas suas condições. Quem pagou o casamento foi eu e ela. Eu não sei explicar até hoje como que a gente pagou, mas no dia do casamento estava tudo pago, porque Deus honra. Quando a gente consegue enxergar as situações da nossa vida com os olhos da fé. Ou eu lembro da história que a minha esposa conta, que meu sogro, ele não podia ter filhos com a minha sogra. Quando novo ele teve cachumba, e aquilo fez com que ele não pudesse ter filhos, e aí, em oração com a minha sogra, veio a primeira, a Ellen. 1 ano e pouco depois, a segunda. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que faz com que os sonhos se tornem realidade nas nossas vidas. E tantas histórias que eu lembro, tanto da minha vida, da minha esposa, na vida de vários de vocês aqui, se a gente parasse agora para contar algumas histórias, tamanhas histórias de sonhos que Deus foi restaurando, de coisas que eram impossíveis aos olhos humanos, mas são possíveis para Deus. Está na hora de você mudar um pouquinho a perspectiva e começar a olhar novamente para os sonhos que estão quebrados do passado com os olhos da fé. Está na hora de você sonhar mais alto, de enxergar que pela perspectiva de Deus é sim possível que a sua família inteira venha a conhecer o Senhor Jesus, que
que os seus amigos da faculdade, que os seus amigos da escola, do trabalho, pessoas com quem você trabalha, que você olha para eles e fala assim: meu Deus, não tem mais jeito na vida dessa pessoa. Tem jeito sim, porque Jesus é aquele que traz jeito à vida das pessoas, como fez um dia na minha vida e na tua vida. E talvez pessoas olhassem para você, antes de você conhecer Jesus, e falassem assim: esse aí nunca vai conhecer o Senhor. Não é verdade? Está na hora de você voltar a olhar para os sonhos que Deus colocou no teu coração, e não para os desafios que estão à sua frente, com os olhos espirituais. E sabe, situações difíceis não criaram a incredulidade do povo naquele momento, o medo. Elas apenas revelaram a incredulidade. Que fraquezas do seu caráter, por causa do estresse, as dificuldades podem revelar. Talvez, como no povo, a incredulidade, talvez a falta de fé, talvez coisas da tua vida que você não tem tratado e você tem até medo que elas possam ressurgir novamente. Quais são as áreas da tua vida que se revelam em meio às dificuldades e você não sabe lidar ainda? E você precisa olhar pelos olhos da fé e ter a convicção e a certeza de que o Senhor quer resolver inclusive essas áreas. Porque estresse, rotina complicada, tempos difíceis, bem-vindos. Todos nós temos e passamos. Terceira lição que a gente pode ver nesse texto: sonhos de fé são feitos para se tornarem realidade. O versículo 8 do capítulo 14 vai dizer assim, o versículo 7, desculpe: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos la dará, terra que mana leite e mel. Em meio à crise de fé gerada no povo pelos relatórios dos espias, todo o povo estava pronto a apedrejar Josué, Calebe, Moisés e Arão naquele momento, levantar novos líderes e voltar para o Egito. E Josué e Calebe se levantam novamente para dizer: a terra é boa, gente, a terra é boa, é esse o lugar que Deus prometeu, é esse o sonho que vai se tornar realidade. Olhem com os olhos da fé, acreditem, nós podemos sim conquistar aquele lugar, se o Senhor estiver conosco, assim como esteve em todos os problemas do passado, assim como esteve na abertura do Mar Vermelho, ainda assim o Senhor estará conosco, e o Senhor não estará com aquele povo. Quando nossos sonhos têm a motivação correta, com um bom discernimento, podemos ver com os olhos da fé, o Senhor vem a abençoar e tem prazer em tornar realidade os sonhos que Ele coloca nos nossos corações. Mateus 7, a partir do versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em diversas situações, nós nos preocupamos demais. E a impressão é que deixamos de lembrar que Deus está no controle. Mas sabe, é no deserto, no tempo difícil, que o milagre acontece, que a provisão vem. Você já ouviu falar a palavra siricutico? Já? Sabe o que é siricutico? Tipo, aquela louça na pia lá de uma semana, lá que dá um siricutico, um negócio, tem que lavar, né? A coceira, assim, dá até morticária aquele negócio lá assim já, não é verdade? Ou uma inquietação, uma vontade das coisas acontecerem de uma maneira mais rápida. E hoje quero te falar sobre um siricutico diferente. Uma inquietação por causa de alguma coisa que você precisa fazer, é como se Deus colocasse um sonho, ou uma vontade, ou um siricutico gospel. Ó, essa é nova. No seu coração e no meu coração. E sabe, eu vejo que Deus levantou vários homens e mulheres com sonhos nos seus corações, através da história, com, mais uma vez, o siricutico gospel. Uma inquietação através de um povo que precisava ouvir a sua palavra, e tantas histórias de missionários que entenderam o seu chamado para diversos lugares.
ou um ciricutico que faz com que você fique querendo o mais rápido possível abrir uma cela na tua casa, ou quem sabe um ciricutico gospel que faz com que você queira começar a discipular e cuidar de uma pessoa e fazer com que ela possa crescer na fé, ou um ciricutico para realizar um culto no estádio. Qual foi o seu último ciricutico gospel? E aí? Algo que te inquietou, mas que você ainda não fez. Por causa de um ciricutico, um jovem, há muito tempo atrás, com o seu amigo que não era cristão, ele, todas as vezes que eles se encontravam, ele levava uma Bíblia e tentava entregar uma Bíblia para o seu amigo. E todas as vezes aquele menino dizia assim: não, religião, não quero saber de religião, quero ver minha vida. Por mais de 3 meses, todas as vezes que eles se encontravam, aquele menino levava uma Bíblia e aquele menino não aceitava as Bíblias. Mas depois de 3 meses, aquele jovem não conseguia mais rejeitar. Falou assim: você está me dizendo tantas vezes. Então ele só pensou assim: eu vou pôr no bolso, não vou nem ler, vou guardar em casa, vou jogar fora, estou nem aí. Mas eu não consigo, estou constrangido a ficar recusando, toda vez ele vem me entregar uma Bíblia. E ele colocou a Bíblia no bolso, esqueceu, nem lembrava da Bíblia mais. Foi para casa, e quando ele deitou na sua cama, ele sentiu que havia alguma coisa no seu bolso, e era a Bíblia que aquele amigo tinha dado para ele. Ele abre a Bíblia e começa a ler. À medida que ele lê a palavra, ele se converte em casa sozinho. E começa um ciricutico gospel no coração dele, para que ele pudesse começar a falar do Evangelho na cidade de Nova York, para mais e mais e mais pessoas. E Deus levanta um evangelista, que tem um ciricutico, e entende que ele podia abrir acampamentos cristãos, para que as pessoas pudessem passar uma semana ouvindo da palavra de Deus, e alcançar jovens através do Evangelho. Esse homem foi o fundador de um dos ministérios que eu trabalho, que é a Palavra da Vida, que hoje está presente em mais de 65 países, com acampamentos, que até hoje pregam o Evangelho para pessoas que ainda não conhecem. Ou um outro missionário que eu conheci um tempo atrás, que quando veio para o Brasil na década de 50, Deus começou a incomodar e colocou o ciricutico no coração dele, para que ele pudesse pregar o Evangelho para os índios chavantes, no Mato Grosso do Sul, que eu vi que o pessoal do Mato Grosso está aí também já, né? Se não complica, tem uma rixa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é que eu sei. Só que, sabe qual era o problema? Os primeiros missionários que tinham ido para lá, haviam sido mortos, mas ainda assim, Deus colocou aquele sonho, aquela inquietação no coração, e eles foram até aquele lugar. Quando eles chegaram lá, caminhando vários dias, até que em um momento, eles viram que eles estavam cercados pelos chavantes. Um dos missionários dá um passinho para trás, se coloca atrás de uma árvore e começa a orar. Ela fala assim: Senhor, eu não sei se essa aqui é a minha hora, mas se for essa a minha hora, é uma dignidade que eu posso ter de morrer pelo teu nome. Agora, se não for, me livra, para que esse povo possa se converter. E aqueles missionários não morreram, e tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho para aquele povo. E agora, nesse último ano, eles conseguiram abrir uma igreja, lá no meio da tribo dos chavantes, e 23 índios foram batizados por um pastor presbiteriano por imersão. Só milagre, por imersão. Só Jesus, gente. Qual que é o ciricutico que Deus tem colocado no teu coração, que você tem deixado parado há muito tempo? Qual é? Deus mostra o desafio, nos dá a capacidade de vencer o desafio, mas, para começar, eu e você precisamos molhar os pés. Eu e você precisamos dar o primeiro passo. E eu sei que Deus já falou com alguns de vocês aqui, muito tempo atrás, com tantas coisas, para começar a cuidar de mais gente, para abrir uma célula, para começar a falar no teu prédio do amor de Jesus, convidar as pessoas para alguns eventos da igreja. Eu sei que Deus já falou no teu coração. Eu sei que Deus já falou até com relação a alguns sonhos pessoais, que você tem negociado valores para adiantar um pouco mais, para que o sonho aconteça. Não faça isso, vai dar mais problema. Espera, Deus vai honrar. Hoje o Senhor quer restaurar alguns sonhos do passado, sonhos pessoais, sonhos espirituais, que foram se perdendo por causa do medo do desafio, da insegurança, por questões financeiras, pelo tempo que passou demais e você não aguenta mais esperar. E talvez tenha colocado outras prioridades no lugar do Senhor. Sonhos que Ele colocou no seu coração, e está na hora de você molhar os pés e começar a enxergar com os olhos da fé, que esses sonhos podem sim se tornar realidade. Baixa a cabeça um pouquinho, está encerrando esse tempo.
Se Deus falou contigo nessa noite, está na hora de você voltar a acreditar que os sonhos que Deus tem colocado no teu coração podem sim se tornar realidade. Está precisando ajustar algumas coisinhas aí no coração. Está precisando começar a voltar a enxergar com os olhos da fé e acreditar que os sonhos podem se tornar realidade. Se Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você, porque eu sei que não é fácil. Diversos sonhos da minha vida, eu tive que ralar muito e orar muito para que eles pudessem acontecer. Eu sei que Deus quer hoje restaurar o sonho de várias pessoas que estão aqui hoje. Deus já falou tanta coisa, e você está inseguro ainda, mas cara, Deus já falou, exatamente como Deus já tinha falado com o povo, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você também. Quem sabe, alguns estão aqui hoje precisando arrumar a prioridade, e hoje, além de arrumar a prioridade, você está precisando entregar os sonhos pessoais para Deus. Se esse é o teu caso, fica de pé no teu lugar também, fala assim, Deus, eu quero entregar os meus sonhos que têm ficado acima do Senhor. Eu quero que o Senhor cuide, porque eu cuidando não está dando certo mais não. Amém. E se Deus falou contigo nessa noite também, através das histórias dessa mensagem, quem sabe até através do ciricutico, e você está sentindo um ciricutico diferente hoje aí, algo que você nunca sentiu antes, uma voz que está falando no teu coração, que você pode viver essas novas histórias, que você pode começar a sonhar mais alto, começar a sonhar de uma forma diferente, e ter sonhos espirituais. E nessa noite você entendeu essa mensagem, e quer, assim, pastor, eu quero hoje convidar Jesus para fazer parte da minha vida, porque eu não conheço ainda. Se essa é a tua vontade, levanta tua mão onde você está, eu quero orar por você. Você fala assim, Senhor, eu quero hoje convidar o Senhor a fazer parte da minha vida. Amém, amém. Pode baixar ali também já junto. Mais alguém? Amém, amém. Aqui atrás também, amém. Mais gente. Deus falou com mais gente que eu sei, pode vir. Amém, amém. Você que levantou a mão, vem aqui para frente. A gente quer orar com vocês. Vem aqui nessa mesinha aqui comigo. Diego, pode chegar aqui com o pessoal também. A gente quer orar com vocês, pegar os seus contatos. Você que levantou a mão, falou assim, eu quero hoje convidar Jesus para fazer parte da minha vida e começar a ter sonhos espirituais. Vem aqui junto com o pessoal, a gente só quer conversar com você, orar junto contigo nesse tempo, e logo depois a gente vai encerrar esse culto também. Se você veio com um amigo, chama teu amigo junto, não tem problema, não precisa ficar com vergonha não. Se você não tem coragem de vir numa igreja, conversar e receber uma oração através dessa decisão que você tomou, lá fora não vai acontecer nada. E se Deus falou com você de verdade, e esse ciricutico está mexendo com você, vem para cá, e a gente quer orar junto contigo nesse tempo, abençoar a tua vida também aqui juntamente. Pode chegar junto aqui com o pessoal também? Pode vir, pode vir. Tem mais gente aí vindo aí também. Amém. Amém. O irmão está dizendo aqui que ele estava tendo que trabalhar e Deus colocou um ciricutico e trouxe ele para a igreja aqui e agora está aqui aceitando Jesus aqui na frente. Amém. Salve de palmas aí, gente. Jesus é lindo. Tanta coisa tremenda. Você que veio aqui na frente, queria pedir para você repetir uma oração comigo nesse tempo. Pode ser? Só repete as palavras que eu vou dizer para vocês aí também. Você que está aqui na frente aceitando Jesus, fala assim, Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados. Eu quero convidar o Senhor para entrar na minha vida e ser o Senhor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e que a partir de hoje eu possa conhecer o Senhor cada vez mais e ter um compromisso real contigo, Deus. Por favor, Senhor, essa é a minha oração no nome de Jesus. Chorar com essa galera também que está aqui de pé. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque a Tua palavra é viva, eficaz e fala aos nossos corações. Obrigado porque um dia o Senhor colocou um ciricutico no meu coração, que era para eu sair daquele banco e poder vir trabalhar na igreja, para que pessoas pudessem vir a Te conhecer, Deus, e pudessem ter novas experiências contigo, Deus. Obrigado porque o Senhor tem incomodado o coração de tantas pessoas daqui, que têm sonhos que foram deixados no passado, e precisam nessa noite, Pai, serem restaurados pelo Senhor. Eu quero pedir, Deus, agora, traz a motivação, Deus, traz a fé, a confiança, o discernimento, para que todos nós aqui possamos entender quais são os sonhos que o Senhor tem colocado verdadeiramente nos nossos corações, para que os sonhos possam ser realizados, e essa igreja possa ser uma bênção ainda maior nessa cidade, em outros lugares, e que cada um de nós possamos ser uma bênção ainda maior na vida de outras pessoas. Pai, aquele que o Senhor falou aqui hoje,
que precisa restaurar o sonho, a fé de que as famílias um dia vão se converter por completo, e assim comigo também, alguns tios meus que não te conhecem ainda, Pai. Eu quero pedir-lhes agora, aumenta a nossa fé, nos ajuda a enxergar que o Senhor vai concretizar os sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração, e a promessa da tua palavra de que um dia toda a nossa casa irá conhecer o Senhor em nome de Jesus, Pai. Aqueles que o Senhor chamou também, Deus, para missões, para começar a abrir células, cuidar de gente, começa a colocar uma inquietação ainda maior no coração, Deus. Se preciso for, acorda de madrugada, ele vai lembrar dessa mensagem, fica bravo comigo, não tem problema, mas em nome de Jesus, o Senhor venha inquietar os nossos corações, para que possamos realizar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, e os sonhos que o Senhor tem colocado possam se concretizar através das nossas vidas, Pai. Livra, Deus, do medo. Tem gente aqui que está aprisionada há tanto tempo por causa do medo, negociando valores, e tem alguns aqui que colocaram isso, Deus, e os ajuda a colocar o Senhor como prioridade, que o Senhor venha estar sempre acima de qualquer sonho que possamos ter, de qualquer vontade, Pai. Continua nos abençoando. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por cada uma das decisões que nós fazemos contigo aqui. Continua falando conosco, Pai. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.